Momento estamos junto nessa, né? Da palavra de Deus. É bom a gente falar de Deus, né? É bom a gente falar de Jesus. Principalmente nos tempos de hoje, né? Nos tempos que, meu Deus do céu, né? Olha como que as coisas se encontram, né? Encontram de certa forma que a gente fala, isso aqui tá acontecendo. É, as coisas são assim. Mas antes de começar esse vídeo aqui, antes de começar esse momento Tamo Junto Nessa, esse momento de live, esse momento de palavras de Deus, tudo isso vai passar, né? Essas são as palavras e esses são o louvor, né? É bom a gente ouvir essas coisas, né? Porque não é sempre que a gente ouve todos os dias, né? A gente ouve mais quando tá dentro da igreja ou quando algum servo de Deus, que ama Jesus, ama Deus, fala pra gente, né? Isso aí é interessante. É bom que a gente ouve, é bom que a gente aprenda, porque as coisas de Deus são coisas maravilhosas, são coisas especial e são coisas espetacular. Quem vive o Evangelho de Deus sabe que Deus, ele é bom o tempo todo, a toda hora, a todo minuto, a todo segundo. Deus, ele ama o seu filho. Desde o dia que ele manda o seu filho morrer na cruz por nós. Ali você vê o tamanho, o amor de Deus por nós. Mandar o seu filho. Quem é que faria isso, né? Nem todos conseguem fazer isso. Aliás, somente ele. Ninguém faria nesse mundo, não. Ainda mais no mundo de hoje, onde as pessoas se encontram frio. Hoje as pessoas, de vez oferecer a Deus, preferem oferecer coisas ao inimigo do que a Deus. Para você ver como estão as coisas. Quem é abençoador, quem é galardoador, quem te ama. Só existe um Deus para amar você. Esse é Jesus Cristo. É uma verdade, uma realidade. Então aqui hoje, na Palavra de Deus, a gente vai fazer uma introdução com leituras bíblicas. É importante que a gente fale de Jesus, é importante que a gente leve o Evangelho, é importante que a gente entenda e compreenda que existe um Deus que nos ama. Ama demais. Não é nem de menos, é demais. É por isso que ele vê esperança em nós. Salve, Dudu. BRS Flow. Um forte abraço para você. Salve, Deus abençoe você. E Deus abençoe a tua vida todos os dias. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Desde a hora que você levanta até a hora que você cochila. Que Deus esteja sempre com você. Para todo sempre. Então, hoje, vamos falar um pouquinho de Jesus. Jesus, dos seus discípulos, de um homem que o seu filho se encontrava endemoniado. Então, vemos que esse homem precisou de Jesus. Precisou de Jesus. Porque os discípulos não estavam aptos a expulsar esse demônio. Opa! Discípulo não está apto a expulsar esse demônio? Por quê? Esse demônio é demônio de poder? Não. É que tem demônio que a gente só expulsa com jejum e oração. Não basta as suas palavras ali em cima com as suas mãos que vai expulsar ele. Não. Tem vários tipos de demônios. Por isso que demônios têm legiões. Vai pensando que demônio expulsa com qualquer oraçãozinha, você vai levar uma rasteira e você vai passar uma vergonha. Porque o demônio, a gente pode dizer, ele é mais conhecedor do que a gente. Se ele esteve lá em cima com Deus, foi expulso de lá, conhece a Bíblia de ponta cabeça. Você pode virar ela que ele conhece ela, dos avessos ainda. A gente passa vergonha se não estiver preparado. É uma verdade, é uma realidade. É o que anda acontecendo muito hoje. As pessoas andam passando vergonha com o evangelho debaixo do braço. Andam passando vergonha. Esse é o maior problema de muitos que querem seguir a Deus, mas seguem a Deus de qualquer jeito. Passam vergonha, passam humilhação. E a rasteira, ela chega se você não ficar atento. Chega para qualquer um. Então hoje, vamos estar lendo sobre o livro de Mateus. Acompanha aí. Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 21. Alguns versículos da palavra de Deus poderosíssimos que a gente vai aprender o porquê que a gente precisamos de oração, jejum, falar com Deus, ser um cristão verdadeiro, estar na igreja. Tudo isso é fundamental.
Alguma coisa de Deus você tem que ter. Se você diz que é evangelista, ou evangelho, ou seguidor. O tema é a cura de um menino. Olha, a cura de um menino. Então, quando se vê um menino, é algo que, meu Deus do céu, a cura de um menino. Então precisa praticamente de uma oração forte, mano. E até mesmo jejum. Meu Deus. Vamos lá. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse ao Senhor: tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas das vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Então vimos aqui que tem um homem que é pai de uma doença, né? Que era epilético, né? E esse homem queria que o filho dele ele fosse curado. Ele queria que o filho dele não caísse na água quente, ou não caísse no fogo, ou não se machucasse. Ele queria que o filho fosse normal. Mas ele não era normal, porque ele se machucava muito. E qual é o pai que quer ver seu filho sofrer? Não existe isso. Todos os pais querem ver o seu filho bem. Todos os pais querem ver seu filho saudável. Todos os pais amam seus filhos, quer proteger seus filhos, quer cuidar dos seus filhos. Então, esse pai procurou Jesus. E nessa multidão, quando se fala de Jesus, se fala também de multidões. Quando se fala de Jesus, fala de seguidores. Quando se fala de Jesus, se fala de cura, fala de restauração, fala de amor e fala das boas novas. Quando se fala de Jesus, se fala de tudo que é bom, lúcido, saudável, verdadeiro e gostoso de ouvir. Porque Jesus, ele é assim. Ele é assim, esteve aqui assim e nos ensina a nós também que sejamos assim. É interessante, né? A gente entender isso, né? Então, todos praticamente os apóstolos, eles falharam aqui. Eles falharam porque eles não conseguiram espantar esse demônio que estava nesse menino. Olha só, o pai desse menino falou assim: eu levei os meus filhos aos discípulos e eles não conseguiram. E Jesus respondeu: gente má e sem fé. Olha como Jesus fala: até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando Jesus fala gente má e sem fé, já vimos que eu entendo dessa maneira. O menino foi até os discípulos. O discípulo não conseguiu espantar esse demônio. Os 12. Então, já vimos que os discípulos, ou eles não oravam, ou eles não jejuavam. É algo assim que aconteceu. Escuta aí que vocês vão ver isso no final. Escuta aí. Então, os discípulos, eles estavam aprendendo com Jesus. Jesus teve que reunir os discípulos à pressa, porque Jesus, aqui ele fala: até quando ficarei com vocês? Porque ele sabia que estava chegando o dia da sua morte. Ele sabia que a sua morte estava muito próximo. Jesus reuniu os apóstolos, os discípulos, para ensinar tudo que ele sabe. Porque Jesus precisava do discípulo para levar o evangelho às pessoas, para chegar o evangelho a todos. Então precisaria de muitos discípulos. É por isso que hoje eu estou aqui, você está aí. É por isso que tem igreja, tem pastor, tem ovelhas, para ensinar o evangelho, para levar o evangelho às pessoas, mesmo que seja simples, que deve o evangelho de Deus. Então Jesus, ele tinha os seus dias contados. Jesus sabia o dia que ele ia morrer. Quem não sabia eram as pessoas. Até Pedro mesmo falou para Jesus: não, mestre, Deus não vai deixar você morrer, não. Não vai. Mas Pedro, ele não sabia de nada. Jesus sabia o dia que ele ia morrer, porque ele veio para esse propósito. Não tinha outro propósito ele vir. Não tinha outro propósito. E Jesus fala assim: até quando terei de aguentá-los? Porque Jesus, meu Deus do céu,
Ele veio com seus dias contados. Ele veio para ensinar todos os dias, toda hora. E quando ele chamou os apóstolos discípulos, foi para ensinar tudo. E também dá até autoridade para curar, espantar demônios, em nome de Deus. Então Jesus não fazia as coisas em nome dele. Jesus fazia as coisas em nome de Deus. Olha como é que é. O Filho de Deus, que veio com poder, fazia as coisas em nome de Deus. Olha como é que é interessante essa passagem, né? E olha só, traga um menino aqui. Então Jesus pediu que trouxesse o menino ali. Então, deu uma ordem ao demônio: saia. E no mesmo instante, o menino ficou curado. Por que que com Jesus tudo é diferente? Por que que com Jesus o demônio, com poucas palavras, já saiu? Porque Jesus já sabia qual era o tipo de demônio. O demônio que sai em orações, o demônio que sai em jejum. Isso é interessante a gente saber, para nós também não passar vergonha. Olha só. Então deu uma ordem e o demônio saiu. No mesmo instante, o menino ficou curado. Depois, os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntaram: olha só, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Os discípulos sentiram envergonhados, sentiram, porque foram perguntar para Jesus. Se eles estão com Jesus todos os dias, eles estão aprendendo. Eles estão vendo a cura, eles estão vendo o milagre, eles estão vendo o progresso. Porque os discípulos aqui, quando Jesus escolheu eles, já sabia que eles poderiam fazer o que Jesus faz. Mesmo eles dando trabalho para Jesus, mesmo eles negando Jesus, mesmo eles vendendo Jesus. Olha só, hein? E eles perguntaram: por que você expulsa o demônio de certas formas e nós não? Por que nós não conseguimos? Olha só. Porque foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio. Jesus respondeu. Jesus é bom demais o tempo todo, mano. Foi porque vocês não têm bastante fé. Olha só. Então, já vimos que também tem que ter fé. Precisa da fé. Mas a fé, ela é a base de tudo. Quem tem fé, tem tudo. Você acredita nisso? Claro. Uma pessoa sem fé é uma pessoa morta. Uma pessoa sem fé não sai nem da cama. Uma pessoa sem fé não vai nem para a igreja. Uma pessoa sem fé não quer nada com nada. A partir do momento que você tem fé, você vai ser como todas as pessoas do Evangelho de Deus, que precisavam praticamente de uma cura. Todos. É aqueles que saem da casa atrás de cura. Esses que vão atrás é os que têm fé, que querem a melhoria, querem uma transformação, querem uma restauração. Quem procura Deus é porque quer uma mudança e tem fé. Quem não procura não vai chegar na sua casa na cama deitado no sofá. Tudo bem, Deus é misericordioso. Eu creio, acredito que através de uma oração, pela sua esposa, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho, ou pelo seu vizinho, alguém que você conhece, que ore por você, pode acontecer o milagre da cura, da restauração, porque Deus é misericordioso. Isso pode acontecer. Então aqui, olha só, foi porque vocês não têm bastante fé. Assim Jesus respondeu aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse um tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. Ele iria. Então os discípulos não estavam com nenhuma fé. Porque se fosse o tamanho de um cisco, aquele monte se moveria. Aquele demônio, ele sairia. Olha só. Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse o tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer isto ao monte: saia daqui e vá para lá. Olha só. Ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa? Mas
só pode ser expulso com oração e jejum, como mencionei no começo da introdução. Esse tipo de demônio que estava na criança era um demônio que só pode sair com oração e jejum. E Jesus sempre fez isso. Jesus sempre ensinou que faça isso. Porque esse tipo de demônio só sai com oração e jejum. Cara, jejum é algo que nem todos conseguem fazer. Mas você precisa sacrificar a sua carne daquilo que você mais gosta, tanto de brincar, de comer, de beber, para fazer um jejum. O sacrifício, ele não é em vão. As coisas de Deus não é em vão. Não estou falando para você que tem que morrer de fome, ficar muitas horas e ficar doente e dar trabalho para os outros. Não, isso aí não é jejum, isso aí é burrice. Jesus não quer que ninguém morra de fome e ninguém que fica sem comer. Mas você tem que saber o tipo de jejum que você está fazendo para você aguentar, para você não dar trabalho para os outros e não passar vergonha e os outros falar, tá vendo? Quer fazer jejum e não sabe. Tem que ser crente mesmo. Então, para você não ouvir isso, tem que ter consciência e experiência. Não, vou fazer um jejum que as pessoas não me coloquem de um jeito que me passar vergonha. Não quero colocar o risco de ninguém. E nem preocupar com ninguém. O jejum é algo meu confidencial, eu e Deus. Mas também não posso fazer Jesus passar vergonha. Não, vamos fazer um negócio mais elaborado. Já viu aqui Jesus passar fome? Por causa de jejum? Desmaiar, dar trabalho para os outros? Não, né? Então, aqui está um modo de explicação mais prático para você fazer jejum. Sacrificar aquilo que você mais gosta por algumas horas ou minutos, não sei como é jejum. Aquilo que você mais gosta de beber ou de comer. É isso que Jesus pede. E o tipo de demônio, para você expulsar, é uma legiões de demônio. Não é só um demônio. Existem vários tipos de demônio. Então, já vimos que a preparação, quando você é evangélico, não é só aquilo. Vou para a igreja, vou sentar, volto para casa, tá bom? Não, mano. Porque um dia se acontecer na tua casa com teus filhos, como é que vai fazer? Você já pensou? Acontece com o teu filho, você é crente, a sua mulher é crente, a família inteira é crente, e você não consegue expulsar o demônio do teu filho, e você precisa ligar pro pastor. Pode ser que isso aconteça, pode ser, né? Aí o pastor vai falar assim, meu Deus do céu, o seu filho você não conseguiu expulsar o demônio, ele acabou com a casa, quebrou todinha a casa, precisou eu aqui para acalmar ele, para arrancar ele. Pode acontecer, pode, a gente não é perfeito, ninguém é perfeito, pode acontecer, mas a gente tem que estar preparado, pelo menos ou a mulher ou o marido tem que estar preparado. O negócio é tremendo, mano, sabe? Porque o pai desse menino aqui, na palavra de Deus, ele levou o menino aos 12 discípulos, os 12, até Pedro que andou nas águas com Jesus, até Pedro. Então, é um negócio de pensar e raciocinar. Meu Deus do céu, eu não quero que isso aconteça comigo, não. Então, aqui no finalzinho, a gente faz uma breve introdução também no finalzinho, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. E essa é a palavra final de Jesus. Viu como que tem coisa que a gente, se não aprender, se não estudar, se não ler, como é que a gente vai saber? Tem que pesquisar, pra gente ver que, meu Deus do céu, mano, e ficar preparado, porque o mundo de hoje é completo de trevas. Olha quanto jovem, quanto casal, quantas pessoas que a gente conhece que estão nas trevas, que um dia foi de Deus. Essas coisas podem acontecer com qualquer uma. Como ninguém é perfeito, mano. Se tivesse um aqui perfeito, eu creio que Deus já teria levado e rebatado para não misturar. Todo mundo é falhoso, tem falhas. Então, que Deus o abençoe todos vocês. Fica na paz. E a gente vai encerrando essa live, vai encerrando esse vídeo. Espero que Deus possa tocar nos seus corações. Espero que vocês possam ir para uma igreja, congregar. Espero que vocês conheçam o caminho de Jesus, o caminho da verdade, o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho do amor verdadeiro com uma esposa de respeito, um marido de respeito. E se for de Deus, melhor ainda, porque aí é conhecedor. Então,
Que vocês fiquem na paz. Que Deus abençoe vocês. E sempre estamos aí com os vídeos, com lives, com o momento que estamos junto nessa. Sempre tem alguma coisa para estar postando. A palavra de Deus, a gente aprende quando acorda tá lembrando da mensagem, da caminhada que é 1000 graus. Então, falou, um forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos junto nessa e fica na paz. Um dedinho aqui e já desligou.